Bom dia a todos. Realmente, a única coisa que eu acho que o autor falhou no trabalho, no estudo desses casos, foi que ele não estabeleceu parâmetros fisiológicos, isto é, ele não comparou o pré e nem o pós em relação à manometria, porque a gente não sabe se com esse preenchimento ele vai melhorar a questão da própria função mesmo, e ele também não se ateve nem a fazer o estudo através do ultrassom, que também para saber se realmente alterou alguma coisa na anatomia do canal anal dessas pacientes estudadas. E com isso a gente sente um pouquinho de falta desse estudo. Para ser publicado na Lancet, né, que é uma revista de um bom impacto, talvez se ele tivesse cuidado dessa parte fisiológica, talvez o trabalho ficasse um pouquinho mais rico. Mas também é importante para chamar a atenção da gente que é aquela história, quando na medicina tem vários tratamentos para a mesma coisa, é porque nenhuma delas ainda está muito bem estabelecida como um tratamento ideal, e a incontinência é uma delas, tá? Então, a gente vai falar algumas coisas sobre a atualização lá do Congresso americano. Aí eu escolhi falar primeiro da incontinência fecal exatamente por causa desse primeiro tema do Rafael. Então, em algumas mesas que tiveram, eles chegaram, os autores chegaram à conclusão que nós devemos operar cada vez menos. E a gente tem que se atentar à etiologia, definir muito bem qual é a etiologia desses pacientes, para daí a gente chegar ao tratamento ideal e não ficar tentando fazer alguns tratamentos que muitas vezes vão só queimar o método. E através da etiologia, eles falaram do papel importante da manometria, do ultrassom retal, da ressonância, e algumas vezes até quando você não consegue identificar muito bem onde que está a lesão neurológica, através da eletromiografia. Mas a eletromiografia de superfície, que é a que dói menos. E o tratamento, eles todos nas mesas tiveram, em relação à orientação higieno-dietética, que é fazer com que os pacientes usem medicações e até ajustem a sua dieta para que as suas fezes fiquem menos líquidas, tá? Falaram do papel importante do biofeedback. O que é o biofeedback para os alunos? É uma reeducação do assoalho pélvico, isto é, a fisioterapeuta, ela utiliza de alguns métodos, às vezes eletromanométricos, outros através da eletroestimulação, para fazer com que essa musculatura ela comece a ficar um pouco mais fortalecida. E também a desfazer alguns erros que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, que acabam fazendo com que haja mais episódios de incontinência fecal. E também eles falaram bastante da eletroestimulação sacral, que agora que estão saindo os resultados tardios de vários grupos. E tem muita coisa boa, mas também ainda tem muita coisa ruim, como qualquer um dos tratamentos propostos para a incontinência fecal. E um dos trabalhos que eles mostraram foi esse de colocar esses anéisinhos magnéticos ao redor dos esfínteres. Isto é, se faz uma abordagem como se fosse um Parkinson, isto é, posteriormente ao ânus, e ele vai e disseca e ele visualiza todo o complexo do esfíncter anal externo. Com isso, ele pega esses anéisinhos, ele passa um Kelly entre os esfínteres e ele coloca esses anéisinhos radioopacos, esses anéisinhos magnéticos, e eles ficam ao redor do ânus.
que eles falam que com o processo inflamatório e com o processo de cicatrização, isso vai acabar dando um neoesfíncter. E esse fiozinho, ele é como se fosse um elástico, então ele estica e ele encolhe. Então, isso fazendo o papel da continência dos pacientes. Então, eles apresentaram esse trabalho comparando o esfíncter anal magnético com o neoesfíncter, que é esse que vocês estão vendo, que já está há mais tempo no mercado. O neoesfíncter, para quem não conhece, é um esfíncter artificial que é colocado também como controle, ele é implantado e o paciente é que fica com um controle. Então, aqui, quando ele precisa esvaziar, ele seca o balãozinho, e quando ele quer que o esfíncter fique fechado, ele infla o balãozinho para que o esfíncter artificial ele se feche. Ele é implantado também ali no ânus. E aí, de conclusão que eles tiveram? Que o esfíncter anal magnético, ele melhora a continência, melhora também aqueles fatores de qualidade de vida, com um menor tempo de internação hospitalar e uma morbidade semelhante ao do esfíncter artificial. Mas isso foram, acho que só apenas umas duas aulas. Um foi um vídeo, o outro foi a apresentação desse trabalho. Então, eu acho que agora que está começando a se falar a respeito do esfíncter magnético. E em relação à evacuação obstruída, em todos esses congressos que a gente tem ido, acho que cada vez mais, especialmente nesse congresso, eu notei que eles estão falando muito sobre o diagnóstico, a importância do diagnóstico. Por quê? Através de um bom diagnóstico, se exclui as outras causas que são causas ocultas. Isto é, não é apenas operar uma hemorroida, é saber se o paciente com hemorroida tem uma retocele, tem uma evacuação obstruída em relação à intussuscepção, a prolapsos, ou mesmo em enteroceles, que isso, a consequência é a hemorroida. E você operando a consequência, se você não elucidar muito bem a etiologia, a consequência ela irá voltar. Então, teoricamente, seu tratamento ele vai ser um tratamento paliativo, né? Então, eles falaram muito sobre a defeco-ressonância e estão começando a falar sobre ultrassom. Ultrassom, não o tridimensional, mas ultrassom transperineal, que alguns autores fazem. O ultrassom também transretal, mas isso eles não têm medições muito precisas. Eles apenas estão começando a falar. E o tratamento em relação às causas de evacuação obstruída, que são retoceles, intussuscepção, prolapsos, isso eles estão falando a respeito da técnica transperineal, especialmente agora com o uso das telas, especialmente as telas biológicas, e também através da videolaparoscopia, fazendo uma tentativa de reconstituição do assoalho pélvico, também através do uso de tela. Um dos vídeos que mais me chamou a atenção foi uma casuística lá da Cleveland Clinic da Flórida, que nessa casuística eles estão começando a fazer toda essa reconstituição, colocação de telas através do robô, da cirurgia robótica. E eles mostraram que pela melhor dissecção da pelve, que muitas vezes a videolaparoscopia ela fica as nossas pinças elas são mais rígidas, o robô ele tem uma mobilidade melhor. Então, isso acaba fazendo com que haja uma dissecção melhor, uma exposição melhor para a colocação da tela. Mas isso também são trabalhos iniciais. E um estudo que me chamou a atenção foi esse aqui, que eles apresentaram também, que
eles perguntaram se as retocélies elas são causas ou são resultados das pacientes com evacuação obstruída. Então, eles fizeram esse estudo e eles chegaram à conclusão que elas não estão associadas com o aumento da severidade, né, as retocélies, das sinergias do assoalho pélvico ou com a evacuação obstruída, que sugerem que as retocélies são mais resultados dessas disfunções do assoalho pélvico do que mesmo a causa. E, assim, que eles falam que algumas cirurgias, alguns reparos, eles precisam ser realizados para que as pacientes elas melhorem da causa da evacuação obstruída. Esse daqui é só um dos trabalhos que foi apresentado, que é ruim, porque, enfim, não é o meu trabalho, que eu tive que bater uma foto, é do pessoal lá da Argentina, lá de Buenos Aires. Eles usam muito a defecorressonância na avaliação dos pacientes com disfunções do assoalho pélvico. E aqui é um dos trabalhos que eles mostram uma abordagem transperineal de retocélies ou mesmo de intussuscepções via transperineal. E mais alguma coisa sobre assoalho pélvico, doutor? Doutor Sagai, que o senhor tenha visto e que eu não tenha falado? A respeito das cirurgias. O THD é uma proposta cirúrgica para os prolapsos hemorroidários em detrimento dos grampeadores. Então, seria uma técnica que utilizaria uma melhora, uma cura da doença vascular, que é a doença hemorroidária, e também melhorando a anupexia, que é o descenso que ocorre. Então, eles propõem utilizar um anoscópio com ultrassom, com Doppler, para identificar a artéria, que é a artéria que é causadora da hemorroida, do prolapso hemorroidário e da doença hemorroidária em si, e em localizando a doença hemorroidária, através do Doppler, o médico ele vai ter aqui, essa parte azul é o Doppler, e aqui em cima o anoscópio ele é chanfrado. Então, à medida que você identifica, você passa uns pontos, que são pontos paralelos, como vocês estão vendo, e que quando esses pontos, depois que são passados ao longo do canal anal, que eles são reparados, que eles são fechados, esses pontos são aproximados, você corrige tanto a doença vascular quanto você faz uma pexia, isto é, você levanta todo aquele prolapso que tinha a doença. Então, aqui é um videozinho que a gente conseguiu só para mostrar para vocês. Então, aí é o anoscópio, né, que eu falei. Então, ele vem com o Doppler, esse aqui, e aqui em cima do Doppler, a chanfradura por onde se passa a agulha, tá? Então, aí vocês estão vendo um prolapso hemorroidário nos 3 quadrantes, e aí com o Doppler se faz a localização das artérias. Aí se passa o aparelho e vai se tentar localizar a doença vascular. Aí, passando o azulzinho, e o Nando ele tirou o som, porque tem o sonzinho do Doppler, mas ele não achou pertinente. E aí, aqui se tem a doença vascular, e é localizado através do Doppler, e com isso o médico ele corrige realmente a doença vascular em si, ele liga e, em seguida, ele vai fazendo toda aquela pexia ao longo do canal anal, naquele prolapso, e, com isso, ao fim, ele corrige, ele aproxima todos os pontos, que faz com que se faça uma pexia. Aí é o início da pexia, que ele faz ao longo do canal anal, de todo o prolapso, tentando,
Eu consigo fazer uma relação com o tratamento através do grampeamento. Então, aí, os senhores estão vendo, ao longo do canal anal, todos os pontos e a tentativa de fazer a apexia. Tá? Então, aí ele vai fazer de novo o Doppler, e o Doppler ele vai checar se a doença vascular foi realmente sanada. Tá? Então, em checando que o médico acertou, olha aí, vocês estão vendo que foi refeito. E em cada um dos quadrantes é refeito e tem, teoricamente, um resultado muito similar ao do uso do grampeamento. Então, aí os senhores estão vendo o antes e o depois. Tá? Uma outra coisa também bastante utilizada foi bastante falada foram as hérnias biológicas, ou as telas biológicas para as correções de hérnias. E eles falam que, através dessas telas biológicas, elas fazem não aquele tecido de fibrose, mas eles fazem também, eu vou passar só o videozinho para a gente não demorar muito. Enquanto isso eu vou falando. Então, eles falam que o uso dessas telas biológicas se faz com o menor processo inflamatório possível, porque ele adere ao tecido celular e faz com que ele fique na matriz celular, fazendo com que, ao longo do tempo, isso seja incorporado ao organismo do paciente. E, com isso, a menor chance de recidivas, há um menor número também de rejeições. Aí vocês estão vendo a colocação dessa tela. O menor número de rejeições. E, inclusive, eles falam que um dos nossos grandes desafios são as correções naquelas hérnias que são recidivadas, ou mesmo nas hérnias que têm alguns tipos de infecção. E que, quando se tem alguma infecção, se colocar uma tela inabsorvível, uma tela de polipropileno, por exemplo, ela tem uma chance enorme de fazer nova infecção ou até mesmo uma extrusão, uma reação de corpo estranho. Então, com essa tela, com essa biológica que eles estão propondo, eles acham que eles demonstraram biologicamente e celularmente que há uma aderência em relação ao tecido da pessoa, a matriz celular mesmo do paciente. Aí é uma outra maneira de se colocar essas telas que os autores eles sugerem. E, para a proctologia, o que essas telas, que são as chamadas de Extracts Reconstructive Tissue Matrix, que são essas as telas para uso de hérnias paraestomais. Então, eles sugerem que essas são as melhores telas para a gente fazer a correção das hérnias paraestomais, por causa do reforço, por causa de todas essas características que eu já falei anteriormente. Em relação à colonoscopia e preparo de cólon, esse daqui também ele chamou muito a minha atenção. Foi um dos primeiros trabalhos que foi apresentado no Congresso, que todo mundo se fala em relação ao preparo de cólon para a cirurgia. Se precisa, se não precisa fazer, então tem grupos que fazem, tem grupos que não fazem. Esse grupo, eles fizeram com um grande número de pacientes, é um grupo francês. Então, eles falaram que, nos pacientes com câncer de reto, que eles não fizeram o preparo mecânico dos cólons para a cirurgia, eles tiveram maior índice de morbidade, incluindo o maior índice de infecção. E, então, eles sugerem que a gente continue utilizando o preparo mecânico dos cólons para a cirurgia do câncer retal.
Em relação à colonoscopia, também se estão chamando muita atenção em relação à cromoscopia e à magnificação de imagens, para a indicação dos pólipos colônicos e para a diferenciação também desses pólipos colônicos, porque em trabalhos que eles demonstraram, cerca de 17 a 30% dos pólipos a gente consegue evidenciar melhor através da magnificação e da cromoscopia. Então, com isso, a gente consegue evidenciar melhor esses pólipos e a gente perde cada vez menos e consegue se detectar cânceres de cólon precoce. Em relação aos pólipos hiperplásicos, também é uma das grandes vedetes, tanto da literatura quanto do Congresso. Eu queria chamar a patologista Fátima para me ajudar, porque pode vir. É uma das coisas que eles falaram bastante, então eu acho que nada melhor do que uma patologista só para nos orientar, chamar a atenção da gente em relação exatamente à polipose hiperplásica. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite da Doriane para falar sobre polipose hiperplásica. Eu coloquei umas fotos assim bonitas aí para vocês verem. Deixa eu voltar aqui. Peraí, só um pouquinho. Então. É só para mostrar para vocês o porquê que eu me apaixonei pela especialidade, porque eu me encantei por essas cores maravilhosas, essas formas das células. Então, eu sempre coloco essas coisas que eu adoro. Então, só porque tem muitos estudantes aí, vou falar um pouquinho do termo de pólipo. O pólipo ele é definido como uma protuberância. Como uma protuberância. Então, a partir daí, às vezes, quando vem as dúvidas no diagnóstico. Porque, por exemplo, como ele é uma protuberância, ele pode ser causado por um deslocamento da mucosa. Então, por exemplo, um deslocamento, se tiver um mioma que está dentro da parede, ou um lipoma, alguma coisa, então o clínico, o cirurgião assistente, vai ver como um pólipo. Então, ele vai mandar para a gente a parte superficial e a gente não vai conseguir mandar o diagnóstico que ele precisa. Então, às vezes, os erros diagnósticos, as dúvidas diagnósticas é por causa disso. Também pode ser causado apenas por uma reação inflamatória ou uma proliferação celular não neoplásica ou neoplasias tanto benignas quanto malignas. Então, como a gente vai falar do pólipo hiperplásico, eu já mostrei uma foto de micrografia aqui, coloquei para vocês verem, só para observarem aqui. Cadê a setinha? Ah, tá. Só para vocês. Tem um apontador? Onde que é o apontador? Então, só para observarem que aqui é um tecido que é eu coloquei aqui em cima para ver um aumento em 50 vezes. Esse aqui é de um adenoma tubular, só para vocês verem a morfologia aqui em cima, a retificação, as glândulas hiperplasiadas aqui, mas sem nenhuma atipia. Bom, aqui já falando de um adenoma da superfície vilosa, do adenoma tuboviloso, e aqui já começa a displasia. Espera aí, vamos falar aqui do C. Então, aqui é o pólipo hiperplásico, o adenoma tubular, sem displasia, e aqui o adenoma tubuviloso. E aqui já começa a displasia, que elas vão, eu vou falar meio rápido, porque eu coloquei muita coisa, que elas vão desde baixo grau, elas vão desde intermediária, e essa aqui, que é a displasia moderada, e a de alto grau. Então, a polipose hiperplásica serrilhada e o adenoma serrilhado, então eles viram que tem mutações genéticas do BRAF e fatores de metilação do DNA, que leva às instabilidades microsatélites. Então, o que são essas instabilidades microsatélites?
Se a gente desenrolar um DNA, ele vai dar mais ou menos assim, uns 2 metros. Então, geralmente, nos 30% deles finais, acontece que eles têm áreas instáveis, em que vêm moléculas de aminoácidos e aderem a eles. E essas moléculas, normalmente, a gente tem genes que a gente tem substâncias reguladoras que ela vem e ela tenta quebrar isso na pessoa normal. Então, nas pessoas que ela tem esse problema, que é a mutação do BRAF, ela não tem. Então, eles têm esses microsatélites. Essas microsatélites, elas podem ser tanto instáveis quanto estáveis. Só que a maioria delas são instáveis. Vamos falando para ver se eu consigo explicar melhor, que às vezes vocês não vão entender. Sendo que nos adenomas, a mutação é no APC, que é exclusivamente no APC. Então, existem essas 2 vias genéticas de instabilidade cromossômica. Como o assunto que você está falando é muito importante, tá? Pode falar tranquilo, pode usar o tempo. Só pode usar o tempo que você precisar, tá? Depois a gente pode cortar outra parte. Pode ficar à vontade. Tá bom. Então, é o seguinte, no adenoma serrilhado ou adenoma serrátil, dependendo de como as pessoas gostam de chamar, esses 2 termos são corretos, ele é observado essa mutação aqui, que é do BRAF, e eles observaram que a maioria das pessoas elas têm mais de um adenoma serrilhado. Então, só que o adenoma serrilhado, a gente só dá esse diagnóstico para ele quando começa a ver no pólipo, que ele tem a superfície serrilhada, começa a ter atipia, e que geralmente a atipia é leve. E aí ele é um adenoma serrátil, ou adenoma serrilhado. Já na polipose hiperplásica, ele tem aquela superfície serrilhada, tanto que tem alguns autores que chamam ele de polipose hiperplásica serrilhada. Então, antigamente não estava associada a nenhum fator genético. Então, viram hoje em dia, e já está nas literaturas nossas de referência, nos nossos livros de referência, a alteração genética, que é a mutação do BRAF com as instabilidades das microsatélites. Então, são essas 2 vias, que são a via cromossômica, que é a que todos a gente conhece, que é inativação desses genes supressores, por exemplo, tem a alteração no DNA nas pessoas normais, aí os genes supressores vêm e eles tentam estabilizar essas alterações no DNA. Então, essas pessoas elas têm inativar esses genes supressores. Então, e tem as vias de estabilidade microsatélites, que são essas que antigamente não estava relacionadas a outros tipos de tumores, como melanomas, e agora está sendo conhecido e já está em todas as literaturas de referência, também relacionado ao câncer coloretal. Então, no trabalho que a doutora Doriane passou para fazer a discussão, desses autores aí que os senhores estão vendo, eles pegaram um grupo, que o grupo controle foi de 59 pacientes, eles viram que 84% eles pegaram pólipos, 19 com câncer coloretais e 17 com pólipo hiperplásico. Eles viram que a mutação do gene APC era exclusivamente dos adenomas. E dos BRAFs, eles estavam tanto nos pólipos serrilhados e também tinha nos pacientes que tinham câncer coloretal. Então, ele foi em um dos adenomas, tanto o adenoma, foi visto a mesma forma do adenoma, alteração do APC, foi visto no câncer coloretal. E já nos cânceres coloretais que o paciente tinha história de polipose hiperplásica, 19 dele tinha alteração do BRAF. Então, eles viram que a maioria desses pacientes que têm câncer coloretal, que teve alguma história de um pólipo hiperplásico, eles têm a mesma alteração genética que é do BRAF. Então, o grupo controle deles foi bem aceitável, né, que não tinha nenhuma alteração, com um P de 0,01. E as mutações foram devido à instabilidade de microsatélite no BRAF, porque tem de instabilidade e estabilidade de microsatélites. Então, 60% eram de instabilidade de microsatélites. Então, aí tem o Guidelines de Bethesda que recomenda o uso de microsatélite para a detecção precoce de alteração genética do câncer coloretal. Isso em pacientes com histórias familiares e que entram naqueles critérios de polipose hiperplásica. Também já está descrito em todas as literaturas. Se o paciente estiver dentro do grupo de risco ou estiver história familiar,
ele já tem indicação de ser rastreado. Então, já que eu aproveitei que eu estou falando, vamos falar que a técnica, como os senhores têm que mandar. Por exemplo, a forma que vai pedir é solicitação, é reação em cadeia de polimerase fluorescente. Essa é a forma de enviar o material. O material para análise tem que ter uma amostra de tecido tumoral, que é em parafina, e uma amostra de tecido a fresco. Ou seja, esse tecido a fresco é muito difícil mandar, porque o paciente vai pagar um exame caro e, às vezes, esse tecido não vai ficar guardado. O DNA se desintegra muito fácil. Então, a outra forma é mandar no sangue, é bem mais caro. Mas, então, você pode mandar a parafina, que é o material que foi dado, que foi retirado e foi dado o diagnóstico do pólipo hiperplásico, e manda o outro, que é a amostra no sangue. Porque quando é a fresco, aí os senhores, o ideal seria pedir orientação para o laboratório que vai ser enviado para ele indicar qual é a forma melhor que eles recomendam. E isso é obrigatório mandar o tecido normal. O adjacente, que é o meio, por exemplo, se for mandar congelado, a fresco, a forma como eles falaram, se tiver como mandar imediatamente chegar rápido no laboratório, de onde vai ser enviado. Ou o sangue colhido, que é uma forma mais cara. O tecido parafinado pode ser aquele mesmo que foi dado em o diagnóstico do pólipo hiperplásico. Então, é só isso. Eu falei muito. Realmente é um tema que era para a manhã inteira. É muita coisa. E obrigada. Só isso. Obrigada. Então, assim, isso aí tudo é para chamar a atenção da gente que os pólipos hiperplásicos, eles também podem ter esses componentes serrilhados e que os patologistas têm que nos ajudarem também a dar mais bem identificado em relação aos pólipos hiperplásicos, para a gente rastrear os pacientes que têm ou não, ou podem ter um câncer precoce coloretal. E aqui, que eles querem falar é que na colonoscopia o preparo é importante porque acima de 45% dos cânceres estão aqui, e aqui é onde, em geral, fica um pouco de resíduo, então eles estão propondo um preparo que é melhor, que eles sugerem que seja melhor e que tenha uma melhor aceitação dos pacientes, e que, como ele vai ter o ácido ascórbico e o ascorbato sódico, mais os eletrólitos, o paciente ele vai perder menos sódio, menos potássio. E o ácido ascórbico, na literatura também, vem dizendo que ele promove uma diminuição do processo inflamatório. Com isso, esse preparo que eles estão sugerindo, que é através do PEG, mais essas associações, tem um gosto melhor por causa do ácido ascórbico, tem um processo inflamatório menor também por causa dessas associações, e um menor efeito colateral por causa das associações com os eletrólitos também, que é o chamado de Moviprev, que é sulfato de sódio, cloreto de potássio, ascorbato de sódio e ácido ascórbico. E, ao todo, ele vai dar 2 litros. E eu fui na literatura para ver se isso tinha consistência. E eles fizeram, o que eu achei foi, nessa revista, eles fazendo uma comparação entre o fosfato de sódio, que é o flitinema oral, e esse Moviprev. E os achados foram os mesmos. A única coisa de diferença que eles tiveram é que os pacientes aceitaram melhor por causa do gosto, e eles tiveram menos efeitos colaterais, de mal-estar, os quadros característicos de uma desidratação aguda. Tá? E tem também uma outra coisa que se falou foi em relação à hidroterapia colônica para preparo de cólon.
o que isso consiste? Em preparar o cólon, fazer uma preparação mecânica do cólon na pré-colonoscopia, sem o paciente ingerir quaisquer um desses compostos. E aqui eles falam que nesse trabalho, que é efetivo, que é eficaz para os preparos de cóluns. E o que consiste, então, essa hidroterapia colônica? Que são sessões de hidroterapia no colo, que são realizadas através de um instrumento para introduzir água no intestino grosso. Isto isso se dá através de um anoscópio acoplado a um sistema tubular que vai fazer a instilação de água, que essa é uma água filtrada, que ela vai remover os sedimentos e as partículas sólidas. Bem como esse composto ele vai passar por uma unidade de ultravioleta, que é para matar as bactérias e os vírus antes da perfusão. E essa água, né? E a pressão da água e a temperatura ela é cuidadosamente monitorizada durante todo o procedimento, e a passagem, durante o procedimento, a enfermeira ela faz umas massagens que vão ajudar, que eu vou passar um videozinho para vocês verem. Então, esse daqui são alguns anoscópios que são colocados, acoplados a esse sistema tubular, para fazer a irrigação com aquela água que eu havia falado e a limpeza através desse cano um pouquinho maior. Esse daqui, então, essa é a máquina. Essa máquina já é utilizada aqui no Brasil para fazer o que se chamam da limpeza colônica, que se fala que é para melhorar a pele. É usado meio que para estética. Bem, era isso. Então, meio estético, um negócio meio não ético. Então, o que eles estão propondo, através até do trabalho e lá também, é que se faz uma limpeza melhor. Aí vocês estão vendo o cocôzinho saindo, que é instilada a água, e ela joga para dentro, para dentro do intestino, num fluxo, e aí eles fazem um fluxo de volta, e a enfermeira vai fazendo massagens, e aí está mostrando como é confortável, o paciente não sofre nada, e o cocôzinho passando. E logo em seguida, olha aí, então, isso aí dura, em média, 1 hora e meia, tá? Então, aí tá demonstrando que a paciente ela sai muito bem para ir para a sala da colonoscopia, tá? Então, essa é uma proposta. E o CITES-MARCS, que é uma cápsula, aquela cápsula que tem 24 marcadores radioopacos, que aqui vocês estão vendo, que eles são utilizados para fazer a localização de muitas das doenças do trato gastrointestinal. Por exemplo, pacientes com constipação, com inércia, com hipomotilidade, com atraso na saída ou até mesmo obstrução intestinal. O indivíduo ele toma essa cápsula e são batidas sequências de radiografias. O normal, a pessoa normal é que mais de 80% desses marcadores eles passam, eles saiam depois do 5º dia. Se o paciente tem uma inércia coli ou até mesmo uma hipomotilidade, esses marcadores eles vão estar ao longo de todo o cólon no 5º dia. E se o paciente ele é portador de evacuação obstruída, esses marcadores eles ficam mais situados no reto e na junção reto-sigmoide, também ao 5º dia. O que eles falam é que se no 4º dia houver mais que 50% dos marcadores, o tempo de trânsito ele é anormal, e o raio-x ele deve ser feito também no 7º dia. Os benefícios do uso do CITES-MARCS é que ele serve de alternativa para os enemas opacos, que são desconfortáveis, para as cápsulas também, como o SmartFill, que são bem caras, e tem uma baixa adesão do paciente, porque ele toma uma única cápsula e ele bate apenas algumas sequências de raio-x. E o custo efetivo para o profissional e paciente ele é grande, e ele também poupa tempo também do diagnóstico. Como que é orientado? Que no primeiro dia, você orienta o paciente a tomar essa cápsula via oral com água, de preferência que no dia seguinte você faça um raio-x
para saber se o paciente tomou de verdade. Então, no primeiro dia, ele toma em um dia, no dia seguinte ele faz o raio-x, para o médico ter certeza de que ele tomou. E no 5º dia ele repete esse raio-x. Durante esses 5 dias, tem que instruir o paciente não usar laxante, não fazer enemas e nem supositórios. E o raio-x abdominal no 5º dia é para a determinação e a extensão da eliminação desses marcadores. Esse marcador, o CITES-MARCS, então, ele é muito utilizado, ele é bem utilizado na constipação, em muitos dos casos, até mesmo para mostrar para o paciente se o seu trânsito é normal ou não. Esse é uma cápsulazinha, a gente tem aqui na clínica, então a orientação é só fazer raio-x no 1º e no 5º dia, tá? Acho que eu vou parar por aqui, eu ainda tenho mais. Mas é bem pouquinho, né? Bem pouquinho, só mais 3 slides. Então tá. E um outro trabalho que foi mostrado... Vildo, só esse é o CITES-MARC, eu tenho pedido para fazer no 3º dia também. Porque aí você aproveita, às vezes, parada no colo direito, às vezes até em caso de inércia de delgado. Tá? Então, eu aconselhava que você faça no 1º, 3º e 5º dia, você tem uma distribuição melhor. E na maioria das vezes, você faz no 5º dia, já não tem mais nada. Então, você acaba fazendo um raio-x simples de abdômen. E no 3º dia, você vê. O que é importante, né? Porque nessas pacientes é muito difícil a gente chegar a um diagnóstico, né? Então, realmente, ele é um exame super simples, mas de um conteúdo enorme de informações. E esse trabalho aqui, ele é um trabalho que eles mostraram em relação ao uso do PET-CT no estágio primário do câncer coloretal, se ele muda. E eles chegaram à conclusão que não muda, que o interessante seria apenas fazer uma avaliação pós-operatória e não para estadiamento do câncer coloretal. E eles falam, esse trabalho aqui eles fizeram um trabalho para saber a importância dos sinais da ressonância na resposta radioterápica do câncer coloretal. Então, eles falaram que alguns achados da ressonância, eles podem predizer se o tumor ele vai reagir melhor ou não à neoadjuvância, que é a radioterapia pré-tratamento cirúrgico do câncer de reto inferior e médio. Então, eles falaram que a ressonância, alguns sinais são importantes. Se o tumor ele afeta mais que 5 milímetros de infiltração, e se ele tem mais que 5 linfonodos positivos, a ressonância, ele é um mau respondedor à ressonância. Então, você tem que fazer o estadiamento genético desses pacientes para adequar a quimiorradioterapia. E, ao contrário, pacientes abaixo com o tumor infiltrando menos que 5 milímetros e menos que 5 linfonodos, eles são pacientes que eles, teoricamente, têm uma característica de serem mais respondedores à quimiorradioterapia pré-operatória. E aqui é um trabalho que ele mostrou a influência da idade, do tipo de parto e da paridade nas doenças do assoalho pélvico. E foi demonstrado que a idade, que especialmente o período pós-menopausal, ele tem uma influência na retocele, na intussuscepção e nas lesões esfincterianas. E que o modo do parto e o tipo de parto e a paridade da paciente, eles não têm prevalência em relação à retocele, intussuscepção e nem anismos. Mas eles não fizeram uma comparação em relação à incontinência fecal, tá? Então, não interpretem isso errado. E aqui é uma foto com o Bill Hilde, que há 20 anos, o professor Bill Hilde, lá na UK Bugistan District Hospital, ele propôs a excisão total do mesorreto. E a excisão total do mesorreto ela é tida como o gold standard no tratamento do câncer coloretal. Só para mostrar como
foi legal o nosso congresso. Diga aí, queria agradecer.